Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor. E o texto que eu vou compartilhar com vocês hoje é o primeiro capítulo de Romanos, os versículos 18, 21, 22, 24, 25 e do 28 ao 32, mas com calma, eu vou por partes, tá bom? Romanos 1, 18. Do céu Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. 21. Eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. 22. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. 24. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. 25. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Do 28 ao 32. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra de Deus, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. Pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. São muitos versículos, mas eu recomendo que você leia inteiro o primeiro capítulo de Romanos. Então vamos começar destrinchando o versículo 18. Do céu Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Vamos lá. Deus revela a ira dele contra os pecados e maldades. Eu fui pesquisar o que é a diferença entre pecado e maldade e cheguei a uma conclusão muito legal. A diferença entre pecado e maldade é que maldade é a prática do mal, aquilo que vai prejudicar alguém. E pecado é quando escolhemos por nós. Ou seja, toda maldade é pecado, mas nem todo pecado é maldade. Vou dar um exemplo. Exemplos bem absurdos: sexo antes do casamento, masturbação e até a cobiça. Tipo, de você olhar a mulher bonita e desejar. Tipo assim, entre aspas, o mundo não entende isso como maldade. Afinal, você não está fazendo mal a ninguém, você não está machucando ninguém, você olhar não arranca pedaço, sabe? Não é maldade, mas é pecado. Os exemplos não são maldades, mas nem por isso deixam de ser pecado, porque desagradam a Deus. Romanos 1, do 21 ao 22. Eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos. Os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Exatamente isso. Os pensamentos das pessoas se tornaram tolos. Os tolos falam, isso não é maldade, eu não estou machucando ninguém. E assim eles dão uma desculpinha para poder pecar. Não adianta, aqui Deus já está revelando a ira dele contra os pecados e maldades. Romanos 1, 24 e 25. Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles. Eles trocam a verdade de Deus pela mentira. O que seria esse entregou aos desejos do coração? Lógico que aqui está falando de pecado, a carne. A pessoa já está tão deturpada na mente dela que ela se entregou à carne. Mas isso também faz parte do livre-arbítrio, você pode escolher. Lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, 12, fala: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, não é nem porque você pode ou porque não é maldade que você pode fazer. Não é porque você consegue fazer que você deve fazer. Não é porque te é permitido que te convém. E aí você pode me perguntar, mas se Deus fez assim, como que ele culpa as pessoas? Se elas têm esse desejo, né? Esses são os desejos da carne. Romanos 9, do 19 ao 21, lá começa exatamente com essa pergunta. Se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? A resposta: mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez, por que me fez assim?
Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Tá aí a resposta, né? Aí você me fala, e se eu não aguentar a tentação? 1 Coríntios 10, 13. Não vai vir tentação sobre-humana em você. Aliás, toda tentação que vir, você pode suportar e Deus ainda dá a força dele para você suportar. Mas o porquê disso? Por que o nosso coração deseja e a gente tem que lutar contra esses desejos? Por quê? Mateus 22, 37 ao 38 é Jesus falando: ame a Deus com todo o seu coração, alma e mente. Ame a Deus. Assim que a gente prova o nosso amor, a gente podendo ter as coisas, lutando contra elas por amor a Deus. Não as coisas que Deus criou, não a salvação que Deus criou, não pelo céu, mas por amor a Deus. É uma prova. E lá em 2 Timóteo 2,15 fala: procure apresentar-se aprovado. Em Romanos 1, 28, 31 mostra o que as pessoas que são entregues aos maus pensamentos, elas fazem. E é o que nós cristãos não podemos fazer. Eu vou listar aqui rapidamente: perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras, malícia, calúnia, falar mal um dos outros, ter ódio de Deus, ser atrevido, orgulhoso e vaidoso, inventar maneira de fazer o mal, desobedecer aos pais, ser imoral, não cumprir a palavra, não ter amor por ninguém e não ter pena dos outros. E onde está o perigo de praticar essas coisas? Romanos 1, 18. Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. É um mau testemunho. As pessoas olham para você fazendo tudo isso errado, cristão, e não querem isso. Não querem ter uma... Poxa, se ser cristão é isso, eu não quero. 1 Coríntios 10, do 31 ao 33. Não prejudiquem, sem escândalo. Não suje o nome de Cristo. Colossenses 1, 22. Sem mancha e sem culpa é Cristo. Então, se você diz que serve a Cristo, não suje esse nome. Lembra dos filhos de Seva, em Atos 19, 15? Conheço Jesus, mas vocês quem são? Ou seja, você se diz cristão, mas não anda com Jesus. Laodiceia, em Apocalipse 3, 15 e 16. Não são quentes, nem são frios, são mornos, e eu os vomito. Ou seja, você não é do mundo, mas fala que é cristão, mas também não é cristão. Você está no meio termo, você é morno. Você não é frio nem quente, você é morno. E Deus vai logo vomitá-los. Para com desculpa para pecar. Para de se encaixar na forma do mundo. Para de querer o que não vem de Deus. 1 Coríntios 6,12, me é permitido, mas não me convém. Você sabe no que você tem dado desculpa. Você sabe no que você tem planejado ali. Fazer o mal, pecar de outra maneira. Você sabe. Você sabe o que tem te incomodado. Creio que Deus está falando com você agora. Pense no seu irmão. Romanos 1, 18. Por meio das suas más ações, impedem que o conheçam a verdade de Deus. Não impeça que o seu irmão conheça a Deus por causa do que você faz de errado. Pregue e viva a palavra. Ou então, para de dizer que é cristão. Assume o mundo logo. Mas se você quer assumir a Cristo, seja como Cristo. Sem mancha, sem pecado, sem acusação. 1 Coríntios 8, do 9 ao 13. Cuide para que seu irmão não peque. 2 Timóteo 2, 15 e 16. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Se preocupa com seu irmão, não faz essas coisas. Romanos 1, 32. O que a gente merece quando a gente comete esses pecados? Merece a morte. Aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas e aí? E agora? Colossenses 2, do 13 ao 14. Ele anulou a nossa dívida de morte. E o que Jesus nos pede? Marcos 8, 34. Por favor, meditem em todos os textos que eu estou falando. Tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a sua cruz? Cruz é morte. Morra todo dia, morra para o mundo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, me siga. Morra para o mundo, me siga. Negue-se a si mesmo. Amém? Medite nos textos que eu falei. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.